Boa noite a todos. Assunto de hoje é NR13, né? Mas antes de entrar na NR13 propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho aí sobre normalização técnica, ok? Já que a gente tem falado tanto sobre normas aí, vamos mostrar como é que são as hierarquias, como é que a coisa funciona. Então, normalização, né? Atividade que estabelece em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas na obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Em particular, a atividade consiste nos processos de elaboração, difusão e implementação de normas. A normalização proporciona importantes benefícios, melhorando a adequação de produtos, processos e serviços às finalidades para as quais foram concebidas, contribuindo para evitar barreiras comerciais e facilitando a cooperação tecnológica. Então, a norma ela é criada para uma atividade que tem interesse comum e o que se quer exatamente é padronizar, né, a forma de se fazer, com boas práticas, né, com comissões de pessoas com know-how, né? Know-how, já falei para vocês, experiência, que se juntam para a construção de uma norma e através dela se coloca as boas práticas, de forma que se obtenha um grau ótimo, né? Dentro do contexto. As organizações, como é que isso acontece, né? Existem organizações internacionais, né? Organismos com atividade de normalização que estão abertos ao organismo nacional pertinente de todos os países. Organismo, entidade de direito público ou privado, com funções e composições específicas. Organização, autoridade, empresas, fundação. Então, por exemplo, existe a ISO, né? Como eu falei para vocês, a ISO uma organização para padronização internacional. Então, como que surge a ISO, né? A ISO ela surge através de uma norma normalmente existente nacional que ela se internacionaliza. Então, eu tenho um grupo com mais de um país fazendo parte da comissão. E para você participar da ISO, por exemplo, tem alguns critérios, né? No país tem que ter alguns critérios. Tem que já existir uma normalização interna no próprio país, não, alguma organização, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil o Inmetro, né? Então o Inmetro faz parte da ISO, tá ok? Organizações nacionais, organismos de normalização reconhecidos em nível nacional, que são indicados para ser membros nacionais da correspondente organização internacional e regional de normalização. Nós temos, por exemplo, né, a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, e através da ABNT, né, existe o Inmetro, né, que é um órgão governamental, ok? Eles trabalham juntos, né, para a normalização no país, ok? Outro exemplo aqui, né, de uma normalização nacional, né, é a BSI, né, que é o Instituto Britânico de Padronização. Como o ASME também é uma organização nacional, sendo que é americana, né, Associação Americana dos Engenheiros Mecânicos, ok? Nos Estados Unidos tem várias organizações nacionais. A gente pode citar o ASME, o API, né, que é a organização Instituto Americano do Petróleo e do Gás, né? Também é uma associação. O ASME, API, o SAI, né? O SAI também. É Sociedade Americana dos Engenheiros Automobilísticos, né? Então, tem várias associações nacionais, né? E elas acabam fazendo parte, em algum momento, de organizações internacionais, ou seja, eles têm representantes na ISO. Então, uma norma hoje da BSI, amanhã ela pode virar uma ISO, assim como a API vira ISO, o ASME ainda não vi virar, mas a API já vi. Várias normas API viraram ISO, né? Ela é levada àquela padronização internacional, fazendo parte de comissões internacionais para discutir o mesmo problema com seu know-how.
A API 6A, por exemplo, é uma norma de árvores de Natal, é cabeça de poço. Ela já virou ISO. Então, tem várias comissões internacionais de petróleo. E elas podem discutir sobre o mesmo assunto. Cada um com sua experiência, cada um com seu know-how. Documento normativo, documento que estabelece regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados. Um documento normativo é um termo genérico que engloba documentos tais como normas, especificações técnicas, códigos de práticas e regulamentos. Considera-se um documento qualquer meio que contém informação registrada. Os termos para diferentes tipos de documentos normativos são definidos considerando o documento e o seu conteúdo como uma entidade única. Norma: documento estabelecido por um consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Convém que as normas sejam baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia ou da experiência acumulada, visando a otimização de benefícios para a comunidade. Então, a norma está aí para quê? Para servir a comunidade, né? Então, regras e boas práticas, né? Com conhecimento tecnológico embutido, né? Consolidado, como falei vocês algumas vezes, no know-how ou na experiência, né? E o cara constrói uma norma. Essa norma, né, é ótimo, né? Porque o cara está passando para você todo o know-how dele através dela. Aí você fala assim, pô, as normas são complicadas, mas ela está ali para descomplicar, tá ok? Para você ter um entendimento de uma determinada norma, você tem que ter o conhecimento básico sobre o assunto que nela trata. Senão realmente fica difícil você fazer ter alguma opinião sobre ela. E é o que a gente faz nesse curso, né? A gente está ganhando conhecimento, bagagem, técnica, para a gente poder, ali na frente, estar interpretando as normas técnicas e estar seguindo elas, né? Como nossa referência do trabalho profissional, ok? Norma internacional. Norma que é adotada para uma organização internacional com atividades de normalização ou por uma organização internacional de normalização e coloca à disposição do público. Norma nacional. Norma que é adotada por uma organização nacional de normalização e coloca à disposição do público. Vocês veem aí que tudo está destinando o quê? A comunidade, ao público. Ela está à disposição do público. Lógico que tem algumas normas que são comercializadas, né? Porque queira ou não queira, para você juntar um comitê, isso custa dinheiro. Então, mas a ideia da norma nunca é ter fins lucrativos, e sim uma manutenção da organização. Normas para setores específicos. Além das associações nacionais, existem também associações que atuam em áreas específicas do setor produtivo. Exemplo, aqui, ó, o ASME. Então tá aqui, ó, Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos. Por causa de que é um setor específico? Engenharia mecânica. Existe as normas NACE. A gente vai falar um pouquinho de NACE quando a gente falar sobre corrosão, sobre normas de pintura. Tem algumas classificações que são feitas na NACE. NACE é uma Associação Nacional dos Engenheiros Químicos, né? Ela também é americana e é de um setor específico, né? Engenheiros químicos. Normas internas ou de empresas. As normas de empresas têm como objetivo orientar a elaboração de projetos dos seus componentes, a realização dos seus processos de fabricação, a organização dos sistemas de compra e venda e outras operações de interesse da empresa. Aí a gente tem um exemplo que a maioria já conhece, né? Que são as normas técnicas Petrobras. Então, outro dia a gente estava falando aí sobre tubulação, aí o colega falou sobre a N76, né? Falei que existe a 115 também, que é a parte de montagem, também fala sobre tubulações.
quando se fala sobre solda AN133, quando se fala sobre pintura AN13. Cuidado, tá? É muita informação na cabeça de vocês. Tomem cuidado para não confundir NR13, que é uma norma regulamentadora, obrigatória em todo o território nacional, com N13 Petrobras. N13 Petrobras, ela fala sobre pintura. Ela não tem um R, ela só tem um N, N de norma. São as normas técnicas Petrobras. Tem diversas delas que é utilizada no país e várias normas Petrobras foram doadas, ok, para a BNT e elas passaram a não ser mais Petrobras, passaram a ser norma, ou seja, subiu de nível, né? Saiu do nível de norma interna Petrobras e passou a ser uma norma nacional. Atuais objetivos da normalização. Por incrível que pareça, simplificação. Significa a limitação e redução da fabricação de variedades desnecessárias de produto, né? Então, quando você padroniza alguma coisa, né, você tem uma norma que reduz o número de variabilidades, né, ou de variedades desnecessárias para o mesmo produto. Comunicação. Uma das funções das normas é facilitar o processo de comunicação entre fabricantes, fornecedores e consumidores. Ou seja, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Então então eu quero que meu produto seja conforme norma tal. Pronto, está resolvido o problema. Facilitou a comunicação entre o fabricante, fornecedor e o consumidor. Economia global. Dificilmente um fabricante conseguirá exportar o seu produto se não se basear o seu sistema produtivo em normas técnicas, particularmente em normas técnicas internacionais. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo exemplo do item anterior. A gente tem que falar a mesma linguagem. Então, eu quero um produto tal, conforme norma tal. A partir disso aí, você praticamente está definindo tudo que você quer, que já existe um contexto descrito. Se aquilo ali te atende, é aquilo ali que vai ser a referência para o teu produto. As normas também, elas têm um ponto muito importante, tá? Que é saúde, segurança e meio ambiente. Por quê? Se você segue a norma técnica, você, através dos parâmetros descritos nela, você vai ter um êxito no final da tua obra. O teu produto final, ele vai estar seguro, ele não vai prejudicar o meio ambiente e nem a saúde de ninguém. Em nenhum momento da construção daquele produto. Então, existe, né, a gente vai falar sobre a NR13, né? A NR13, basicamente, ela fala muito sobre segurança. Por quê? Porque alguns equipamentos, né, ao longo da vida industrial, né, já ocorreram diversos acidentes e mataram pessoas, destruíram patrimônios, né? E, enfim, a norma também tem esse objetivo aqui como principal. E algumas são específicas, tratando basicamente da parte de segurança. Algumas normas são normas de projeto, que não engloba toda a parte de segurança. Aí entra essa norma complementar de segurança junto. Qual que tem que atender? Aqui no Brasil tem que atender a norma de projeto e a NR, né? Que é a norma regulamentadora que visa basicamente a segurança. Segurança, saúde e meio ambiente. Diversas normas têm por objetivo promover a segurança, a saúde humana e a proteção do meio ambiente. A NR é uma delas. E a NR tem um poder diferente de uma norma técnica, tá? Dentro do território nacional é obrigatório. Ela tem poder de lei, como assim como algumas normas de projeto são obrigatórias em determinados países. Por exemplo, o ASME, ele é obrigatório dentro do território americano e canadense. No nosso país, o ASME não é obrigatório. Eu, para construir um vaso de pressão, por exemplo, eu posso usar uma BS 55
00 é uma norma PSI britânica, também de construção de vasopressão, só que ela é britânica. Então, dentro dos Estados Unidos e do Canadá, o ASME é obrigatório. No Brasil, não é obrigatório, mas ela é bastante usada. Como a NR13 é obrigatório, não só a 13, né, que a 13 ela cuida de vasopressão, caldeiras, tubulações e tanques de armazenamento, sob determinados critérios. Inclusive, a gente vai fazer umas continhas para saber se ela se enquadra ou não dentro desse critério. Não é todo vaso que está enquadrado dentro da NR13. Eu dei um exemplo, por exemplo, quando a gente estava falando sobre vasopressão, uma panela de pressão, por exemplo, está dentro da NR13? Não. Um botijão de gás, está dentro da NR13? Não. E dentro da NR, né? NR tem várias NRs, tá, gente? Começa com a 1, eu acho que está indo até 36 ou 37. Ok? Tem diversas normas regulamentadoras obrigatórias. Algumas eu sei de cabeça. Por exemplo, a NR1 fala sobre PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, obrigatória. Qualquer empresa tem que ter o PGR. Inclusive, vai ter que fazer PGR hoje até mesmo para funcionário rural. E aí ela está amarrada na NR7, que é o PSMSO. Então, analise seus riscos e o médico vai fazer um exame médico, né? E o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, os exames que são feitos nele estão baseados nos riscos. Por exemplo, vou trabalhar com caldeiraria, ruído. Então você tem que fazer uma audiometria. Aí o médico do trabalho vai determinar. Você vai fazer uma audiometria uma vez por ano. Então você vai fazer um ASO uma vez por ano. Aí saiu tudo isso através da NR1, que tem um PGR, que primeiro avaliou o risco da atividade. Aí a gente pode falar da NR10, eletricidade. Por quê? Porque eletricidade pode matar. Então a gente tem uma NR também só de segurança, NR12, máquinas operatrizes de uma forma geral, equipamentos de uma forma geral dentro das empresas, né? E por aí vai. 33, espaço confinado. 35, trabalho em altura. 18, faz a parte de ergonomia e tem a parte de andaime. Enfim, tem uma porção de NRs, ok? Elas são gratuitas. Querem conhecer mais? É só baixar. Aonde? Ministério do Trabalho. É só ir para a internet, digitar lá Ministério do Trabalho e do Emprego, né? E baixar todas as NRs, ok? São muitas. É interessante que a gente conheça. Afinal de contas, a parte de segurança faz parte do nosso dia a dia e nada melhor do que sair de casa saudável e voltar saudável. A sua família vai agradecer. Ainda falando sobre as vantagens, né, de se ter uma normalização técnica, né? Então, interesse do consumidor. Quanto mais severa for a obediência a uma norma, para se fabricar um produto qualquer, maior deve ser a qualidade do seu produto e, portanto, maior a confiança do consumidor. Transferência e fixação de know-how. A norma técnica tem sido vista como uma transferidora e fixadora de know-how, novos conhecimentos em equipamentos, produtos, materiais, especificações, redução de variedades, ou como registros de boas práticas, procedimentos e métodos. Ok? A gente fala bastante know-how aí, né? Então a norma é para se transferir know-how, é para se transferir experiência, para se transferir boas práticas. Você fazendo tudo dentro da norma, você acaba tendo obtenção
e redução de custos, padronização de materiais, tudo isso aí são vantagens dentro de na obtenção de uma norma, né? Então, a normalização técnica na indústria do petróleo e do gás natural, né? Devido ao progresso e globalização, a normalização técnica é um assunto obrigatório nas conversações entre nações e blocos econômicos regionais e subregionais. Internacionalização, né, das normas técnicas Petrobras. A tendência mundial é dar ênfase muito grande à normalização internacional. Quanto mais internacionalizadas forem os padrões de contratações e de compras, mais baratos devem ser os empreendimentos. Então, como eu falei, redução de custo. No final, o que ocorre é isso. E aí, pessoal, essa é a pirâmide que eu falei com vocês. Você tem no topo a internacionalização, as normas internacionais. Elas são menos rígidas, elas são mais abertas, são menos restritivas. Quando você vai descendo, elas passam a ser mais restritivas, mais exigentes. Por isso que eu falei que as normas Petrobras, tem norma Shell também, algumas empresas de petróleo, como tem normas de outras empresas, além de Petrobras e Shell, tá ok? Essas normas de empresas, elas são mais detalhadas, elas fecham as lacunas das normas de níveis superiores. Então, a gente tem as normas internacionais, a ISO, né, a IEC também. Aqui fala mais sobre a parte elétrica, essa IEC, a gente vai ver a definição dela nos slides posteriores, né? Existe a regional e subregional, por exemplo, a normas Mercosul. A gente vai ver essas siglazinhas nos slides aí. Não esquentem a cabeça agora de saber tudo de cabeça, que não vou, com o tempo vocês vão guardando. Algumas eu já falei tanto que alguns colegas aí devem estar até guardando já, né? A gente tem as normas nacionais, como a BNT, BSI, DIN, NR, né? Enfim. As de associação, né? O ASME, aí outra que eu não tinha falado com vocês, a STM, né? Que é Sociedade Americana dos Testes e Materiais. Isso que significa a STM. Algumas definições delas eu descrevi para vocês não precisarem ficar decorando nada, tá? E aquilo, né? De tal sentido que a gente vai para a base, são mais restritivas e exigentes. Quando a gente vai subindo, né, uma norma, né, elas vão se tornando menos exigentes, mais genéricas. Aqui a gente tem a norma DIN também, tá? DIN, esse D aqui é de Degust, tá? É um instituto. Alemã. Isso, perfeito, perfeito. Esse seria o Instituto Nacional Alemão, tá? A ISO, né? Então, a gente tem essa TC67 aqui, que fala sobre materiais, equipamentos de estruturas offshore, né, para petróleo e para a indústria de petróleo e gás natural, né? O objetivo é a normalização de materiais, equipamentos, estruturas submarinas utilizadas na perfuração, produção, refinação e transporte através de dutos de petróleo e gás natural. Essa, entretanto, ela está entrando também na área petroquímica, né? A gente utiliza, né, boas práticas de algumas normas e ela vai aumentando sua abrangência. A IEC, né, como falei para vocês, é uma comissão internacional é, de eletrotécnica, tá? Então ela visa mais a parte elétrica. Então ela tem um dado importante, né, para a parte elétrica em atmosferas explosivas. Então ela elabora uma norma, né, relativa aos equipamentos e instalações elétricas para utilização em ambientes onde há a possibilidade de presença de gases, vapores, líquidos ou poeiras inflamáveis na atmosfera, né? É justamente aqueles equipamentos EX, né? Intrinsecamente seguros, tá? São utilizados bastante em plantas, né? Em plantas que podem ocorrer vazamentos, né? Então, se eu tenho lá um circuito elétrico, né, e posso ter um vazamento, quando o cara vai acender uma luz e tal, se aquele ambiente
contiver gases, né, a gente, com a fonte de ignição apenas do contato, aquilo ali pode vir a explodir, né? Então, para isso aí existe uns equipamentos que são considerados à prova de explosão, tá ok? A Compante, né, que é a Comissão Pan-Americana de Normalização, é uma norma regional, e a Associação Mercosul de Normalização, né, é subregional, né? Não são todos os países, né, da América do Sul que fazem parte do Mercosul, ok? Então ela considera-se como subregional. Tem algumas ABNTs que viraram Mercosul. Organismo com atividade de normalização que estão abertos ao organismo nacional pertinente de cada país, situado em uma mesma área geográfica, política ou econômica. Então, as normas Mercosul foi para facilitar o comércio entre alguns países, né? Então, foram criados essas normas aí para facilitar a comercialização, padronizando e trazendo economia, né? Regras claras para os produtos, né? Então, é para isso. Então, a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A BSI, né? Que é British Standards, Instituto de Padronização Britânico. Então, isso daqui é Instituto Nacional Alemão, ok? O ASME, né, cansado já de falar para vocês, né, que é a Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos, a STM, a Sociedade Americana dos Testes em Materiais, né, API, né, Instituto Americano do Petróleo e do Gás, né, o SAI, Sociedade Americana dos Engenheiros Automobilísticos, ok? Sociedade dos Engenheiros Automobilísticos apenas, o SAI. E aí o ASME, né? O ASME abre, né, como eu falei para vocês, para uma série, né? Esse aqui é o ASME dedicado aos equipamentos pressurizados, né? Então a gente tem o ASME 1, né, que é o Código de Construção de Caldeiras. O ASME 2 é um código de materiais, aí ele é subdividido na parte A, especificação de materiais ferrosos, B, especificação de materiais não ferrosos, C, especificação de arame, eletrodo e metal de adição para soldagem, ou seja, consumíveis de soldagem de uma forma geral, a parte C. Na parte D do ASP2, a gente tem as propriedades relativas a todos esses materiais aqui. O ASME3, né, o Código de Construção de Equipamentos Nucleares. 4, Código para a Construção de Aquecedores a Vapor, né? Os aquecedores aqui consideram-se autoclaves, etc. Ok? Ou seja, é aquilo que não se classifica como caldeira, né? A caldeirinha, né? A caldeira de pequeno porte. A ASME 5, ela trata de ensaios não destrutivos. O 6, recomendações de segurança para operação do que se refere aqui no ASME 4, né? De aquecedores de vapor. O 7, recomendações de segurança com caldeira a vapor. Aí aqui já está tratando, o 7 é relativo ao 1. Essas recomendações aqui, gente, é normalmente de operação, tá? O ASME 8, a gente já falou um bocado sobre ele em vasos de pressão, né? Então, existe a divisão 1, que é o Código para a Construção de Vasos de Pressão Convencional, tá? Tá faltando a palavra aqui, convencional. O 2 é o Código Alternativo, ok? E o 3 para vasos de alta pressão, e aí a gente tem uma definição, o que é alta pressão, o que é considerado abaixo dele, elas são consideradas aqui na 1 e no 2. O ASME 9, qualificação de soldagem e de brasagem, não só a qualificação aqui de procedimentos, mas também de soldador. Então, basicamente, muita gente acha que o ASME 9 fala sobre tudo sobre soldagem. Não, ela fala somente sobre qualificação, sobre documentação de soldagem. Existe o ASME 10, que é para a construção de vasos de fibra reforçada, né? São compósitos, né? O 11, né? O Código de Inspeção de Serviços de Componentes em Plantas de Energia Nuclear. Tá? Existe o ASME 12 também, tá, gente?
se eu não me engano, é para construção de tanque, de vasos transportáveis. E aí a gente fechou aqui a introdução sobre normas, ok? E a gente vai começar a falar sobre a NR13. A NR13, né? O que que abrange, né, essa norma, né? Ela abrange alguns equipamentos pressurizados, né? Então ela começou com caldeiras e vasos de pressão, né? Principalmente por alguns acidentes com esses equipamentos ao redor do mundo, tá ok? Mas também aqui no Brasil. E depois acabou puxando tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Mais recentemente, tanques entrou por último, ok? Então a gente tem o sumário, né, com a introdução, campo de aplicação, dispositivos gerais. O 13.4, aí começa aqui a especificar por equipamento, tá vendo? A 13.4 vai falar sobre caldeiras, a 13.5 vasos de pressão, 13.6 tubulações, 13.7 tanques metálicos de armazenamento. E tem também alguns anexos, tá? Então, essa norma regulamentadora, NR, estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vaso-pressão, suas tubulações de interligação. Aqui já começa a definir quais são os tubos que estão fazendo parte dessa NR, tá? Tanques metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. Como eu falei, é uma norma de segurança. O empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas nessa NR. Pessoal, NR, como eu falei, norma regulamentadora. Ela tem poder de lei. Ela é obrigatória em todo o território nacional. O que você está querendo dizer com isso, professor? Eu estou dizendo que quando vem um FPSO, uma plataforma, como queiram, tá? Operar dentro do território nacional, ela tem que se adequar à NR13, porque ela é obrigatório em todo o território nacional. Se vem para cá uma planta dessa, tá ok? Vai operar no território nacional e acontece algum acidente, o pessoal pode simplesmente perder a concessão de operar dentro do território nacional e vai ter que responder ao homem da capa preta lá, ao juiz. Isso vai gerar multa, né? E multas altíssimas, ok? Campo de aplicação. Essa NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Todos os equipamentos enquadrados como caldeiras, conforme 13411 e 13412. Então aqui está falando sobre caldeira. 13411. Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes. Então aqui ó, entra o código de construção, de projeto e construção, ok? Por exemplo, o ASME1 para caldeira. Então aqui já diz que você tem que ter, a caldeira não pode nascer da cabeça da gente. Não interessa qual o conhecimento técnico que você tenha, não interessa que você seja um engenheiro professor Pardal. Para você construir uma caldeira, e ela, se ela tiver enquadrada dentro da NR13, a primeira coisa está aqui, ó, ela tem que respeitar um código pertinente, excetuando-se refervedor e similares, tá? Esses refervedores aqui e similares, a gente falou sobre refervedor na planta de processo, tá? Que é um trocador de calor. Aí ele não é classificado como uma caldeira, e sim como um trocador de calor. Aí ele vai se enquadrar, dependendo das regras, para vaso de pressão ou não.
Se eu não me engano, lá em cima também estava falando sobre 13.412. Ou seja, agora nós vamos definir aqui o que é caldeira enquadrada dentro da NR13. Para os propósitos dessa norma, dessa NR, as caldeiras são classificadas em duas categorias, conforme segue abaixo. Então, caldeiras categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa, quilopascal, kPa. A gente tem que entender de unidade de medida, hein, gente? Aqui, mas a própria norma vai trazer a conversão para vocês. Lá embaixo vai estar descrito. O que é 1960 kPa? É igual a 19,98 kg/força por centímetro quadrado, com volume superior a 100 litros. Então, se eu tenho uma caldeira que tem pressão de 20 kg/força por centímetro quadrado, com volume superior a 100 litros, ela é já categorizada como caldeira categoria A. Caldeiras categoria B são aquelas cuja pressão de operação seja superior a 60 kPa, ou seja, quase meio quilo, né? Um pouco acima de meio quilo, 0,61 kg/força por centímetro quadrado, e inferior a 1960 kPa, ou seja, ela é superior a meio quilo, né, a 0,600 gramas aqui, gente, 610 gramas, e 20 kg/força por centímetro quadrado. E o volume superior a 100 litros. E o produto entre a pressão de operação de kPa e o volume interno em metros cúbicos seja superior a 6. Ou seja, aqui eu já estou falando de um produto, um vezes o outro. Então eu vou pegar a pressão de operação em kPa, vou multiplicar por volume em que unidade? Em metros cúbicos. Esse valor vai ter que ser superior a 6 para ele estar enquadrado dentro da NR13. Façam, por favor, 0,61 vezes 100, gente. Quanto é que dá? Aqui está em litros, hein? Então a gente tem que passar o quê? Para metros cúbicos, não é isso? Litros para metro cúbico. A conta tem que ser, não pode ser em litros, ela tem que ser em metro cúbico. Uma conta rápida aqui, pessoal. Uma caixa d'água, normalmente de 1.000 litros, são quantos metros cúbicos? Um. Então, se eu tenho 100 litros, quantos metros cúbicos que eu vou ter? 0,1. 0,1. É isso aí. Conta bem rápida, dá para fazer de cabeça. A relação de algo que a gente conhece. Já falei porque é mais fácil de guardar. Tá legal? Então a gente vai fazer algumas contas aí, até com alguns exercícios, justamente para a gente dar uma treinada aí. Tá legal? E a gente também vai fazer uma conta aí com relação a KPA e quilograma-força por centímetro quadrado, que é uma unidade bastante utilizada em manômetros. Tá ok? A gente tem que fazer a conta em kPa e a conta em metros cúbicos, não é isso? Então a gente colocou lá que 100 litros é igual a 0,1 metro cúbico, perfeito? E aqui a gente tem o que? 60 kPa, não é isso? Então 60 kPa vezes 0,1 metro cúbico vai dar 60 kPa, né? E aqui a gente passou 100 litros para metro cúbico, 100 litros em metro cúbico vale quanto? 0,1. 0,1. Perfeito. E aqui a gente já tem aqui o valor em kPa. A conta é kPa vezes metro cúbico. Então, 60 vezes 0,1 metro cúbico. Quanto que dá? 6. 6, né? 6. Então, se a gente tem um valor interno superior a 100 litros e o produto entre a pressão de operação de kPa e volume seja superior a 6, ele está enquadrado.
Sendo que aqui é 60, não é isso? Vezes 0,1 deu 6 certinho. Bem, a gente leu aqui com relação a caldeiras, né? Aí voltamos aqui no 13.2.1, né? Onde a gente está definindo quem está e quem não está enquadrado dentro da NR13, e a letra B fala sobre vaso de pressão, cujo produto também P vezes V, que é pressão e volume, né? Seja superior a 8. Então, caldeira é 6, tá? Vasopressão 8, tá? Onde P é a pressão máxima de operação em kPa em módulo. Ou seja, por que em módulo? Vaso de pressão, gente, vocês lembram da definição que a gente fez lá? Ele pode ser o quê? Ter a pressão menor que zero, ou seja, a pressão negativa, ou maior do que 1. Não foi isso que a gente viu na definição? Quem está lembrado aí? Então, se eu tenho aqui uma pressão negativa, ele entra em módulo. Significa que o sinal não vai estar valendo para ele, tá ok? E V em metro cúbico, beleza? Só por causa disso que tem essa observação aqui, né? Em módulo. Porque vaso de pressão pode ser abaixo de zero. Então a pressão vai estar negativa. Vasos de pressão que contêm o fluido classe A especificados na linha A do item 13.5.1.2, independente das dimensões, ou seja, do valor dado pelo produto P vezes V. Se o fluido já é classe A, ele já está enquadrado na NR13. 13.5.1.2. Para efeito dessa NR, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e potencial de risco. Então, os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descritos a seguir. Classe A, fluidos inflamáveis. Se ele é um fluido inflamado, eu não preciso ver o restante daqui. Fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius. Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm. O que significa ppm? Parte por milhão. Hidrogênio. Se o vaso é com produto hidrogênio no seu interior, ele já é classe A. Eu não preciso verificar o resto. Se ele é acetileno, também não preciso verificar o resto. Classe B, fluidos combustíveis com temperaturas inferiores a 200 graus Celsius, fluidos tóxicos com limite superior a 20 ppm. C, vapor de água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. Esse fluido é classificado como classe C. Classe D, outro fluido não enquadrado acima. Quando se trata de uma mistura, deve ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. Os vasos de pressão são classificados em grupo potencial de risco, em função do PV, onde P é a pressão máxima de operação. Agora preste atenção, não é mais kPa, é MPa, em módulo, por ser vaso de pressão, já expliquei o porquê, e V o seu volume em metros cúbicos, conforme segue. E aí a gente tem como grupo 1 o P vezes V maior do que 100. Você vê que aqui não tem unidade, é admissional. Eu vou pegar a pressão em MPa e o volume em metro cúbico e vai me dar um número. Esse número não tem unidade. Grupo 2, PV entre 100 e 30. Grupo 3, entre 30 e 2,5. 4, 2,5 e 1. E 5, PV menor do que 1. A tabela a seguir classifica os vasos de pressão em categorias de acordo com os grupos de potencial de risco e classe de fluido. Então, aqui eu tenho a classe de fluido,
classe A, B, C e D, e tenho nesse primeiro quadrante aqui, ó, o grupo potencial de risco, justamente como está aqui em cima. Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, a categoria do vaso, ela vai ser linha por coluna. Então, se eu classifiquei o meu fluido dentro desses critérios e fiz a conta P vezes V em MPa vezes metro cúbico e achei aqui um valor entre 30 e 2,5, por exemplo, achei 20, e meu fluido é classe B, então significa que ele é grupo potencial de risco 3, classe de fluido B. Aí eu cruzando linha com coluna, eu obtenho que a categoria do meu vaso é categoria 3. Primeira classificação que eu vou fazer é primeira coisa que eu tenho que saber, se ele está ou não enquadrado dentro da NR13. Está escrito lá em cima, P vezes V em kPa e metros cúbicos. Se ele for maior do que 8, está enquadrado. Ele pertence à NR13. Se ele pertence à NR13, eu agora vou classificar o fluido, o potencial de risco e a categoria do vaso. Então, vamos supor que ele tenha se enquadrado na NR13, porque o P vezes V em kPa e metro cúbico foi acima de 8. Aí eu parto para cá, para item 13512. Nesse primeiro momento, estou classificando o fluido. Ok? Classifiquei o fluido, agora eu preciso classificar o grupo potencial de risco para eu depois verificar classe do fluido com grupo potencial do risco, achar a categoria do vaso. Então vamos lá, aí eu fiz a seguinte suposição. Nós não dei nenhum enunciado, não falei que fluido que é, não dei nada, eu só estou conjecturando aqui. Vou conjecturar que é ar comprimido agora. E aí, ar comprimido. Então, ar comprimido, a classe do fluido é o quê? C. Perfeito? Aqui, ó. Classe do fluido. Classe do fluido, ó. C. Agora eu tenho que fazer conta. Eu vou pegar a pressão do meu vaso e o volume do meu vaso. Em que unidade? Agora eu quero a pressão em MPa, megapascal. Não é mais em kPa. kPa é para classificar se ele está ou não dentro da NR13. Eu já fiz a conta e ele está dentro da NR13. Volto a fazer a conta em MPa, megapascal. A pressão. E o volume? O volume continua em metros cúbicos. Aí ele me diz o seguinte, ele é grupo 1, se a conta que eu fiz de P vezes V, sendo P em megapascal e volume em metro cúbico, se for maior do que o número 100, maior ou igual ao número 100, ele é grupo 1. Se ele ficar entre 100 e 30, ele é grupo 2. Se ele ficar entre 30 e 2,5, ele é 3. Se ficar entre 2,5 e 1, ele é 4. Se ele for menor que 1, ele é 5. E agora eu vou supor, então, que eu fiz essa conta e ele me deu o grupo 4, ou seja, o meu PV foi 2. 2 está entre 2,5 e 1. Perfeito? Fiz a conta e deu 2. Então eu disse que é ar comprimido, classe C.
e disse que ele está entre 2,5 e 1 no PV. Então, ele é grupo 4. Então, aqui, grupo 4 com ar comprimido. Vou descendo, vou descendo. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei o quê? A categoria do vaso. A categoria do vaso para ar comprimido, classificado como fluido C, e ele está, como ele é 2, ele ficou entre 2,5 e 1. Qual vai ser a categoria do meu vaso? 4. Cruzei linha com coluna e achei a classificação, a categoria dele. Considerar volume em metro cúbico e pressão em MPa, para essa tabela aqui. Essa tabela aqui é a tabela para classificação da categoria. Então, a tabela do item 13512 da NR13, eu tenho que fazer essas considerações aqui, ó. 1 MPa corresponde a 10,197 kgfm por centímetro quadrado. Aí, se eu der a pressão para vocês em quilograma-força por centímetro quadrado, vocês vão fazer a regrinha de 3. Se eu der o volume em litros, vocês vão transformar em metro cúbico, para poder fazer a conta. Para vocês acharem o quê? O grupo potencial de risco. E vou descrever o produto. Olha só. Calcule para saber se esse equipamento está enquadrado ou não na NR13. Qual é o critério? O critério é P, pressão, V, volume, maior que 8. Sendo que P tem que estar em kPa e V em volume, quilopascal e volume metros cúbicos. Foi dado aqui a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. A gente tem uma relação de MPa, significa que MPa é 1000 kPa. É 1000 kPa. E eu tenho aqui a transformação de MPa para quilograma-força por centímetro quadrado. Só fazer uma regrinha de 3. Em MPa, gente, quanto que deu? 1,37. Alguém achou algum valor diferente disso? Em kPa, logicamente, deu 1.372,92. Pronto, já achei a pressão em kPa e MPa. Agora, o que eu tenho que fazer? Fazer a conta, P vezes V. Sendo que esse aqui eu vou aproveitar lá para baixo, não é para fazer agora, tá? Até deixar ele aqui apagado aqui nesse instante. Então, 1.372,92 vezes 587 deu 805.904,04. Alguém sabe o que isso significa aqui matematicamente? É muito maior. Quando a gente bota assim, ó, vários símbolos de maior, significa que é muito maior que 8. 805 é muito maior que 8. Então, o equipamento se enquadra ou não na NR13? Olha o critério. PV tem que ser maior que 8. Então, caso ele esteja enquadrado, ele está enquadrado. Aí a gente vai avaliar o quê? O fluido. GLP. Quem sabe o que é GLP? GLP é aquele gás de cozinha, né? Então, ele é o quê? Combustível? Sim. Sim. Então, dentro da regra que a gente viu aqui, ó, fluidos inflamáveis. Que classe que é? Classe A. Classe A. Então, aqui a gente deu o quê? 14. Regra de 3. 1 está para 10,197. 14, né? X está para 14. Então, ó, X vezes 10,197 é igual a 1 vezes 14. Então, X é igual a 14 dividido por 10,197. Faz a conta aí. 1,3729 é o que está dando aqui. 14 dividido por 10,197.
1,3729. Sendo que eu estou em MPA. Aqui eu quero em KPA. Então divido isso aí por 1000. Divido não, desculpa, multiplico por 1000. Vai dar 1.372,92 KPA. Que KPA para MPA, 1 MPA é igual a 1000 KPA. Isso que deu esse valor aqui, ó. Esse valor aqui agora eu vou multiplicar por 587. Aí vou achar esse aqui, ó. Foi? E aí, nesse primeiro caso, em KPA, eu quero saber se ele está enquadrado ou não na NR13. Aí, já que ele está enquadrado, eu perguntei, classifica o fluido. A gente acabou de classificar, classe A. Agora, a gente vai ter que classificar ele no potencial de risco. É a mesma conta de P vezes V, sendo que agora P não está mais em KPA, ele está em MPA. Em MPA, ele equivale a 1,37. Então, eu vou fazer o P vezes V, que é 1,37292, vezes os mesmos 587, que é o volume. Achei quanto? Em torno de 806. Façam aí. Deu 805,92. Eu arredondei para 806. 806 é maior que 100? Sim. Sim. Então, para produtos maior que PV maior que 100 é 800. Qual grupo que é? Isso aqui, ó. Grupo 1. É um grupo potencial de risco 1, porque PV deu maior que 100. A conta que a gente acabou de fazer aqui, ó, deu 806. Então é maior que 100. Então é grupo 1. Aí a gente agora tem o fluido classe A e grupo 1. Então tá aqui, ó. Grupo 1, o fluido é classe A. Quanto que vai ser a categoria do vaso? Categoria 1. Isso, aqui, ó. Grupo 1 com fluido classe A. Tá aqui, ó. Categoria 1. Beleza, galera? Pessoal, por favor, repitam esse exercício para a próxima aula. Eu vou mudar os valores. De repente, vou mudar o fluido para a gente poder fazer isso aqui, cara. A NR13, ela solicita que seja classificado tanto o fluido quanto a categoria e potencial de risco por equipamento. Tá tudo aqui, ó. Tudo foi dado.